Levítico 6,13. E o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Na lei do holocausto, era necessário o sacerdote colocar a lenha sobre o altar toda manhã e toda tarde. E quando aquela lenha era consumida, o sacerdote deveria tirar toda a cinza que ficava e colocar lenha nova para que o fogo ardesse continuamente sobre o altar. Assim também é na nossa vida. Se quisermos ser cheios do Espírito Santo, se quisermos que o fogo de Deus arda continuamente sobre as nossas vidas, temos que estar colocando lenha todo dia no nosso altar e retirando todas as cinzas. Que lenha é essa? A lenha da palavra de Deus. Temos que estar meditando na sua palavra de dia e de noite. Temos que estar buscando também a Deus em oração, dobrando o nosso joelho e clamando a Deus, buscando as coisas que são do alto. Só assim nós estaremos colocando lenha no nosso altar e sendo cheios do Espírito Santo e tirando toda a cinza. Que cinzas são essas? A cinza do pecado, a cinza das coisas que desagradam a Deus, a cinza do mundo. O apóstolo João disse: filhinhos, não amei o mundo, nem o que há no mundo, porque quem ama o mundo, o amor de Deus não está. Se quisermos ser cheios do Espírito Santo, precisamos tirar primeiro as cinzas, pois o nome já diz: Espírito Santo. Se é santo, não pode haver treva, não pode haver pecado. Tem que estar limpo. O nosso altar tem que estar limpo para receber a presença de Deus. Temos que estar buscando a Deus de todo o nosso coração. Muitas pessoas não querem mais buscar a Deus no culto de doutrina, em escolas dominicais. Só buscam a Deus em libertações, em cultos de oração, mas não têm buscado a Deus nos cultos de ensino. Como a pessoa pode querer ser cheia do Espírito Santo se não tem conhecimento, se não tem intimidade com a sua palavra? Fica impossível. Muitas das vezes as pessoas são cheias aparentemente do Espírito, mas quando chega em casa é a mesma coisa. Não há mudança de vida. A pessoa, quando é cheia do Espírito Santo, há uma mudança de vida. Há um propósito da pessoa ser cheia. É de fazer a vontade de Deus, é de fazer o querer de Deus. É de haver mudança na nossa vida. Nós vemos quando os discípulos estavam todos reunidos no cenáculo, o Espírito Santo desceu sobre eles e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas. E o que aconteceu? Pedro, numa única pregação, ele ganhou quase 3.000 almas e os discípulos se espalharam para evangelizar, se espalharam para fazer sinais e maravilhas, para curar os enfermos, para proclamar as boas novas do Evangelho. Jesus, ele disse: aquele que crê fará sinais maiores do que eu fiz. Então, querido, se quisermos ser cheios do Espírito Santo, é para fazer a obra de Deus, é para fazer sinais e maravilhas maiores do que o Senhor Jesus fez, é para colocarmos a mão sobre o enfermo e o enfermo ser curado, é para colocar a mão sobre o endemoniado e ele ser liberto, para a honra e glória do nome dele, é para pregarmos a palavra e almas se renderem aos pés de Jesus. É para isso que nós devemos ser cheios do Espírito Santo, é para isso que o fogo tem que arder continuamente sobre o nosso altar, sobre a nossa vida, que possamos ser cheios, que possamos buscar a Deus de todo o nosso coração, para que possamos ver grandes milagres acontecerem, que possamos fazer grandes milagres no nome de Jesus, cheios do Espírito Santo.